Já estamos de volta aqui com o nosso cotidiano, agora na nossa sala de estar, porque vocês sabem que o nosso programa tem uma missão, a gente gosta de levar de tudo um pouquinho na tua casa, né? Da fofoca, gastronomia, as reportagens, a informação e assuntos diversos. E sempre que dá, sempre que a gente consegue aqui junto com o diretor do programa, a gente abre espaço para falarmos de algo que o brasileiro precisa colocar na cabeça e precisa tornar hábito, que é a leitura, a literatura como geral, no âmbito geral. E hoje, claro, hoje eu estou muito feliz aqui, eu estou recebendo duas pessoas feras nesse assunto. Uma é conhecida já nossa aqui da casa, que é a escritora Elise Schiffer, está de volta aqui com a gente. Boa noite, Elise. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui. A gente aprende muito quando você vem, as suas palavras, as suas obras. Muito bacana. Bem-vinda mais uma vez. E hoje eu recebo, acabei de conhecer aqui nos bastidores, e é uma pessoa também sem igual, fera no assunto da literatura digital, e ele vai explicar pra gente tudo isso. É o nosso amigo, o escritor Roberto Tostes. Seja bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado pela oportunidade aqui de estar falando de literatura, de livros, de escritores. Acho que isso é um campo que a gente precisa abordar mais vezes. Exatamente. Não só a NGT, acho que toda a mídia em geral devia abrir mais espaço para conversarmos, porque falta isso, né? A Elise, quando veio aqui, já tinha dito isso. Outros participantes, outros convidados nossos. O nosso país não tem esse hábito ainda, está muito carente essa nossa área da literatura, não é isso? Não, exatamente, você tocou num ponto importante, porque a gente vê as feiras literárias ganhando espaço e eu acho que a televisão deveria acompanhar mais isso também. Exatamente. Existe mais interesse de escritores, de autores, de gente que está mostrando trabalho. Então acho muito importante você estar aqui conversando com a gente e a gente poder mostrar o nosso trabalho, trocar ideias. Com certeza, e claro, duas pessoas que sabem muito bem deste assunto, estão lá dentro deste assunto há um tempão e conhecem, é claro. Agora, hoje, nós vamos bater um papo, porque o que nós tínhamos discutido aqui, até na hora do intervalo a gente estava conversando. Existe hoje o livro impresso e hoje também existe o livro que está na internet. Você acessa pela internet, no seu celular, no tablet, enfim, no iPhone, no iPad. E aí criou-se uma dúvida, qual é a melhor obra hoje para você ler? Qual que é a melhor, o físico ou o digital? O que é o físico? O que é o livro físico? Jolete, eu tenho uma dúvida, até perguntei para ele aqui, ele vai tirar agora essa dúvida com a gente. Estava falando para o nosso amigo aqui, o Roberto, falei, mas muda o livro digital para o livro impresso? Ele tem uma alteração ou é a mesma obra? Bem, de certa forma, o livro infantil, ele tem mais campo de atuação, tá? No meu caso aqui, que eu produzi um livro independente digital, ele conta com uma trilha sonora especial, ele tem opção de narração e tem também algumas animações. Então, na verdade, muda para o livro. Exatamente. Digamos que, de certa forma, o livro de papel ele é estático. Você tem o texto, tem as ilustrações e entra a imaginação da criança. O livro digital também entra a imaginação da criança, mas ela é mais estimulada, porque você tem o clima da música, tem um narrador falando, as páginas mostram algum movimento. Então, de certa forma, isso é alguma coisa a mais. E nós estamos lidando com crianças da era digital, que são crianças mais exigentes. Entendi. Então, de certa forma, aquela criança que pode, talvez, ver um livro estático e, de repente, se sentir não interessada, mas se aquilo tiver um pouco a mais, aquilo pode levar ela para o mundo dos livros. Mas, Roberto, eu trocaria todos pelo digital hoje, vamos aproveitar essa nova era de criança. O ideal seria colocar tudo digital para elas? Não, ou ainda estimular na leitura também do impresso? Eu acho que tanto o digital como o impresso, o importante é estimular a leitura. Entendi. Você tem leitores que começaram pelo digital e chegaram no impresso, ou vice-versa. Então eu acho que o importante é estimular a leitura. Como eu estava conversando aqui com a nossa amiga escritora, o ato de contar histórias é uma coisa milenar. Uma boa história qualquer um para ouvir, qualquer pessoa. É verdade. Isso é o essencial na literatura, seja para criança ou para adulto. Contar uma boa história é uma coisa que o ser humano, você sempre conquista ele. É verdade. Agora, não descaracteriza o livro quando você passa ele para o digital, aí coloca música, animação? Ele não seria um outro produto que não fosse o livro? Não, você tocou num ponto essencial, porque
o que existe hoje? Existem alguns livros que foram adaptados para o digital, que não é a melhor solução. Você pega um livro e bota um pouquinho de movimento, bota um efeito sonoro. Isso não é a melhor solução. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei junto com uma pessoa de som que bolou uma trilha sonora. Eu conversei com o programador da web, que efeito podemos fazer para essa página. Então você pensa quase que como um palco. Não é simplesmente pegar o livro lá, Chapeuzinho Vermelho, colocar uma musiquinha e colocar na internet e falar, pronto, tá aí o livro digital, é isso. Então não é uma mera adaptação, é uma recriação. Tá? É um outro produto. É um outro, baseado na literatura, mas digitalizado, vira um outro produto. Exatamente. Esse produto eu acredito porque ele é diferente. Ele vai trazer uma coisa nova e pode trazer novos leitores para a literatura, seja infantil ou seja de adulto. E aí diríamos então que seria o fim dos livros impressos? Não. Não, os livros impressos vão continuar ainda por muito tempo, caminhando lado a lado com o digital. Porque o impresso tem um público, sabe, já conquistado, ele não vai perder isso. O mais tradicional gosta de pegar o livro. Gosta de pegar, gosta de manusear, gosta de emprestar, gosta de reler o livro. Ele não vai perder, eles vão caminhar os dois lado a lado. Certo. Agora, acredito também que uma história impressa é um livro que ele pode até virar digital, mas ele não tem o mesmo encantamento de uma história que já foi criada para ser um livro digital. Ele é criado diferente. Quando você pega um livro, como eu tenho infantil, e vai transformar em digital, você vai notar a diferença. Certo. A ideia principal, se ele vai ser impresso, é uma. Se você já está criando um digital, é outra. Entendi. Você pode até transformar, pegar um impresso e transformar em digital. Mas a ideia deve nascer independente para cada um. Para cada um ter a sua característica. Até porque na internet, o livro digital ele tem que ter uma outra linguagem. Ou ele pode ter a mesma linguagem do impresso. Isso funciona? Ou vocês fazem essa alteração ou não? Fica fiel ao produto original? A possibilidade do livro digital é oferecer algo a mais. Por exemplo, alguns livros podem oferecer uma brincadeira de colorir, ou uma brincadeira tipo uma coisa de um joguinho. Novamente, você pode estar trazendo uma criança que é ligada em games, de repente ela pode se interessar por causa de um joguinho, de um livro, mas daí ela vai para a leitura, e daí ela pode, de repente, lidar de uma outra forma com aquela história. Interage muito mais do que só no impresso. Exatamente. Você pode ter, digamos assim, extras, como se um livro tivesse extras. Certo. Coisas, atrações separadas, uma questão, até mais informações. Agora, o nosso país, a gente começou o nosso bate-papo falando disso. O Brasil não tem hábito da leitura. A gente sabe que é muito carente, a gente tem que lutar, relutar, para um amigo ler o livro, para ir na biblioteca. Os professores têm uma dificuldade imensa para o aluno conseguir chegar ao fim de um livro. Como é que vocês veem hoje esse mercado? A evolução está aí, está no tablet, está no celular, mas ele já foi o livro impresso, aquele que ficou na prateleira, que empresta, que você troca, que você faz ali, né, que você pega na mão e tudo mais. Só que a nossa sociedade não tem, é uma parcela pequena, aquela que consome o livro, que de fato utiliza da literatura. Porque tem gente que vai para a escola, tem que ler o livro por causa da prova, acaba lendo, não sabe nem o que está escrito, decora todo o texto, faz a prova e acabou. Isso, como é que vocês veem esse mercado? Nem lê o livro, nem decora o texto, vai nas resenhas, lê as resenhas, pega um resumo muito simplificado e acha que conhece a história. Isso, os jovens, é necessário que isso acabe entre os jovens. Os jovens, eles estão... Não é um livro digital, é a preguiça da leitura. Preguiça? Então eles acham assim, eu vi uma resenha, já está fácil, dá para fazer uma prova. Você não encontra um jovem que pegue um livro hoje de 500 páginas, seja digital ou impresso, e leia as 500 páginas. Olha, é muito difícil isso. Olha, no caso eu vou discordar um pouco. A gente tem uma série que está fazendo muito sucesso, que chama Guerra dos Tronos, que são 5 volumes de aproximadamente 600 páginas cada um. Harry Potter é um outro exemplo. Então, assim,
Se existe o título de interesse, o público vai chegar lá. Seja juvenil, seja adulto. Na verdade, a questão é a proximidade da leitura. Eu acho que o principal é isso, acesso. A vantagem do digital é que você tem muitos títulos baratos, você tem inclusive coisas que você não paga nada, que já caíram em domínio público. Livro... Gratuito, você vai lá e pega. Exatamente. E como é que fica o autor? Como é que fica... Não, de certa forma, existem autores que publicam isso no sentido de divulgar o nome, fazer o trabalho para futuramente... Ele tem ciência de que vai ser de graça, a pessoa vai lá baixar o conteúdo... Você vai buscar, se você buscar em qualquer plataforma, seja Amazon, Apple, você vai achar títulos gratuitos e coisas de qualidade. E os grandes clássicos que estão também, né? Fora também, grandes clássicos, por exemplo, Fernando Pessoa acabou de cair em domínio público. Já está em domínio Machado público? de Assis você encontra toda a obra completa dele. Então eu acho que a questão da literatura digital, ela está aí, entendeu? A partir do momento que a gente despertar o interesse dos jovens, eles vão buscar e vão ler mais, que é o principal nesse país, a gente incentivar a leitura. A gente começou a falar que eles vão andar juntos, né? O livro impresso e o digital vão andar juntos. Um exemplo também, só para complementar, digamos assim, um autor novo, ele não está conseguindo espaço. Certo. Ele pode pegar um conto dele, uma pequena história e disponibilizar grátis. Aquilo pode ter um efeito de trazer leitores que depois vão querer comprar um outro livro dele. Entendi. Ele pode botar um conto também num site de outros escritores e fazer um intercâmbio, ou entrar numa coletânea, ou escrever um artigo. Nesse ponto, a internet abre muitas possibilidades também. Tá? Mas o país hoje está preparado para esse mercado, essa demanda? Quer dizer, nós temos uma preparação onde o público que vai receber todo esse conteúdo aí vai de forma, de fato, vai absorver, vai consumir. Você disse que tem que ter um público específico para o título específico. Se você tem um título X, você até citou o Harry Potter, que teve um público aí grandioso. Mas como é que fica esse consumo aí? A internet, daqui a pouco, de repente, vai ficar tudo gratuito? E como é que fica a parte dos autores nisso? Porque por mais que seja uma ferramenta que ele use, olha o meu trabalho, toma aqui uma amostra do que eu faço, veja os meus outros trabalhos, que eu também estou no impresso. Será que não vai generalizar, não vai banalizar a literatura dentro da internet? A rede não vai tirar todo esse efeito mágico que é? Não, eu não falei para ficar tudo gratuito. Falei só para você ter preços competitivos. A ideia seria isso, porque a internet hoje, a gente sabe, é uma realidade. A tecnologia está aí, a globalização, todo mundo está na internet. Mas a literatura migrando para ela não vai de uma forma generalizada aí, de tirar aquela coisa mágica da literatura, quer dizer, ir na biblioteca comprar. Hoje está lá na internet, eu pego, vai ficar tudo de graça daqui a pouco. Não, a verdade é essa, porque se você for numa biblioteca, você vai estar limitado. Se você vai para a internet, você tem um universo absurdo. E aí você vai encontrar o leitor que ainda não achou o seu livro, que não está conseguindo ler. Entendeu? Eu ainda sou de você passear numa livraria, sabe? Escolher o livro, ir no standard do tema que você gosta e você pegar o livro fora da internet. Se você ainda não é um bom leitor, isso é uma opinião minha particular, e você abre a internet, ela vai te dar um leque de opções. Se você já não é muito convicto daquilo, você vai ver uma quantidade muito grande, você vai optar pelo mais simples, você vai ver uma página, duas. Eu, como lido com jovens, eu não vejo o jovem assim, tão bom leitor, tão apto a isso, entendeu? Agora, porque o que eu vejo, eu acho a internet é uma ferramenta que veio para ajudar, né? Hoje é a agilidade. Hoje, se você está em casa, eu queria dar uma pesquisa ali, num clique você tem o livro nas suas mãos. Praticamente assim, né? Se ele estiver no domínio público, principalmente. Agora, ir até a biblioteca, na livraria, consultar o livro, o título, passear, é uma outra situação que seriam os apaixonados de fato pela literatura, que gostam de livros. A preocupação é que nosso país é um país que hoje não está tão preparado. A gente tem aí juventude que não sabe o que é a literatura ainda, de fato. Não sabe ler. Não sabe ler, exatamente. Como é que ficaria? A gente vê que o jovem hoje está na internet. Então, se tiver um trabalho canalizado, bem feito, todo mundo vai ter esse acesso. Já tem o acesso.
Meu medo é descambar tudo isso daí e virar uma coisa sem controle. Tem algum controle? Ou como é que você que trabalha com essa mídia digital hoje deve saber, existe como controlar tudo isso? Quer dizer, não vai sair fora do controle e existe de fato essa ferramenta que é para auxiliar. Porque o nosso dia a dia hoje é tão complicado, é tão corrido, que às vezes não tem tempo até de ir numa livraria. Algumas pessoas não têm, né, esse tempo. Olha, essa é uma questão complexa. Eu acho que a gente está passando por uma revolução. É uma revolução a nível digital, que pessoas e empresas estão mudando, estão se adaptando a essa nova era. Certo. Então a gente tem um novo tipo de leitor. Eu acho que os autores estão se adaptando, acho que as editoras, as escolas, as bibliotecas, todo mundo faz parte dessa revolução. Tem que acompanhar. Entendeu? Eu acho assim, isso é uma coisa inevitável. E acho que tem um lado muito bom, positivo, é da facilidade do acesso. Isso. Num país como o nosso, que a leitura é muito difícil, ou cara, você de repente ter uma opção de leitura acessível, pode ser um caminho para começar a mudar isso. Mas tem que ter ação... Instigar a pessoa. Exatamente, mas acho que o papel do professor é fundamental, o papel dos editores, os escritores em conjunto, mas principalmente questão do custo. Nós estamos... Porque o livro não pode ser um objeto de luxo, como é hoje numa livraria, infelizmente. E o ciclo da livraria é muito curto. Eu publico o livro, faço lançamento, chamo meus amigos, vendo aqueles livros do lançamento. Daqui a poucos meses aquele livro sumiu. Você não vai estar mais em livraria nenhuma, entendeu? Então, na verdade, é um processo um ciclo curto. O digital não. Você entra numa Amazon, eles têm aquela teoria da cauda longa. Não importa se o livro vende 1 milhão ou vende 10 unidades, ele é digital para eles. Está à disposição na vitrine ali, né? Então isso facilita quem? O consumidor, facilita a diversidade, a maior quantidade de gente publicando, a maior quantidade de gente expressando suas ideias. Mesmo jovens podem se tornar os novos escritores. Eles vão achar a linguagem dessa nova geração. Eu sempre coloco isso, que o jovem ele precisa escrever. A melhor terapia, não existe melhor analista do que o jovem escrever. Eu costumo passar a ideia de que o jovem deveria voltar a escrever um diário. Colocar tudo o que ele sente, transmitir para o papel. Isso é melhor do que análise. Voltar o hábito de escrever. O jovem está perdendo o hábito de escrever. Você percebe isso na caligrafia, na redação. Ele não consegue, ele pensa... Ele monta o pensamento, mas ele não consegue transmitir isso para o papel. O jovem tem essa dificuldade. Então, eu gosto do livro impresso porque obriga a concentração, ele ficar ali. Por quê? Eu entendo que ele está na internet fazendo uma leitura, mas ele está ligado assim, será que eu tenho mensagem no Facebook? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Pegou fogo aqui, bateu um carro ali, aí ele para um pouquinho a leitura e vai para ali para ver o que está acontecendo. Então, distrai, não é aquela concentração. Já o livro de papel te isola um pouquinho, você é obrigado a sentar ou estar deitado, você está ali naquele momento. É um namoro muito particular entre você e o livro impresso. Eu ainda acho isso para o jovem, sei que é caro, que é de difícil acesso, mas ainda consegue segurar um pouco o jovem na leitura, sabe? E aumentar esse namoro, sabe? Ele vai se encantando. Como eu sou apaixonada pelo livro de papel, né? Eu sempre levo para esse lado. Eu gosto e sempre recomendo para os jovens, porque eu gosto dessa concentração. Certo, certo. Dessa história de estar lendo e sai, vai um pouquinho ali no Facebook, volta e vai e lê, você desconcentra. É verdade. Tanto que se você pegar um jovem, assim, a maioria que eu conheço, ele acaba de ler um livro, você pergunta, ele simplesmente esqueceu. Ele sabe mínimo de 10 páginas do que aconteceu na história, mas ele não tem aquela memória literária, ele não guarda. Se pego um livro que eu li há muitos anos atrás e você me perguntar, eu sei o conteúdo do livro, eu sei o que aconteceu, eu sei algumas passagens marcantes. O jovem não tem isso. Não guarda. A leitura dele é muito rápida e muito resumida.
não fica na não cabeça, fica. né? Ele não lê o que tem nas entrelinhas, que todo livro ele tem a história impressa, mas ele tem a história das entrelinhas. O jovem perdeu essa capacidade. Pois é. E aí a gente tem que falar também um pouquinho do mercado em relação, será que o autor ele tem que começar a pensar em escrever algo para a internet e também pensar em escrever algo para o impresso? Será que o nosso consumo vai dar certo em tudo isso? E essa questão do vou para a internet, eu vou ler ali o livro, mas vou ficar nas redes sociais, vou fazer um monte de coisa, são assuntos que a gente vai abordar já já. Eu vou pedir auxílio aqui pro Roberto, mas depois do intervalo comercial, que são 2 minutos, e na volta essas dúvidas a gente esclarece aqui no nosso bate-papo de literatura. Não sai daí, eu volto já já.